Fala, meu irmão, tudo bem? Olha só, semana passada nós estivemos aqui falando sobre a questão do chamado e como isso é importante, o que você pode fazer para entender, para descobrir seu chamado. E hoje nós vamos falar sobre como esse chamado pode se aplicar, por exemplo, na sua vida familiar, como você pode relacionar essas duas coisas. Para isso, o pastor Baba vai explicar para a gente. É nóis. Bom, como a gente estava falando, né? São 3 grandes áreas e a de hoje que a gente vai falar é sobre família. Então, família é o seguinte, eu preciso entender qual o propósito de Deus para minha vida e como isso vai se aplicar na família que eu vou ter. Então, na prática, o que eu preciso entender? Que tipo de família eu quero ter baseado com o chamado que Deus tem na minha vida, o propósito de Deus para minha vida. Então, eu preciso entender, eu vou ter uma família nômade, vou ser missionário, vou moro um tempo aqui, moro um tempo ali, ou eu vou ter um estilo de família que é fixo, em um lugar. Eu preciso entender a pessoa com quem eu vou me relacionar, a menina com quem eu quero me casar, ela precisa estar alinhada com o chamamento de Deus para minha vida. Imagina um cara que é missionário, Deus chama ele para viajar o mundo e ele se interessa por uma menina que Deus chamou para cuidar das criancinhas da igreja local. Cara, a gente vai ter um conflito enorme, porque o cara quer viver viajando e a menina quer viver ali cuidando das criancinhas no ministério infantil da igreja dela. Então, assim, e ela quer morar perto da mãe dela. E aí, cara, como é que você faz? Então, é legal porque, assim, por exemplo, se o cara entende a missão dele, dá pra mulher entender se ela quer participar daquela missão, exatamente. Submissão. E dá pra entender se ela quer ser ajudadora disso também. Né? Exatamente. Então, assim, as coisas precisam casar. Entendeu? Então, eu preciso entender o que Deus está chamando a minha pessoa para fazer e o que Deus está chamando a outra pessoa para fazer. Aí eu olho, isso bate? Bate. Então, dá pra gente andar junto ou não. Por exemplo, outra coisa que a gente precisa pensar. Eu quero ter 10 filhos, eu quero ter um time de futebol. Mas a mulher fala assim, eu quero ter uma criança. Vai dar conflito. Eu preciso entender. Cara, Deus está me chamando para ter um time de futebol ou um filho só. Ou, meu sonho é adotar crianças. Mas aí a mulher que você quer casar, ela não quer adotar. Ela quer ter todos os filhos dela. Então, todas essas coisas precisam ser alinhadas. Porque tem gente que Deus chama para essa parte da adoção, por exemplo. E tem gente que Deus não está chamando para aquilo. Então, eu preciso entender isso dentro do chamado de Deus para minha vida, o propósito de Deus para minha vida, dentro da minha família, para eu poder conciliar. Porque aí sim eu vou conseguir estruturar a minha vida, eu vou conseguir fazer com que isso tenha sentido dentro do propósito de Deus para minha vida, do chamado que Deus tem para minha vida. Aí a mulher pode ser minha auxiliadora, minha ajudadora, estar sobre a mesma missão que eu, e aí vai ser fácil. Às vezes, se eu não sei o que Deus está me chamando, e eu não sei o que Deus está chamando a outra pessoa, vai ficar confuso, vai ficar difícil de entender e saber para onde caminhar. E aí você acaba botando outra pessoa numa furada. Exatamente. Aí você começa a ser infeliz. Porque como a gente disse, quando Deus te chama, fica faltando algo. E aí se você nega esse chamamento de Deus por um relacionamento equivocado, aí vai ficar faltando algo dentro de você. E aí você levou uma pessoa para um vazio. Galera, então muito da hora isso aqui que o pastor Baba falou. E a gente teve uma série de vídeos, né, falando sobre como você pode se preparar para o casamento, as coisas que você pode observar. E eu queria te convidar, né, depois de dar uma assistida lá, volta lá, porque com certeza Deus tem um grande propósito para você, na sua área familiar. Então esteja atento a isso, viva isso da melhor maneira possível. Cara, fique de olho que semana que vem temos mais um vídeo muito especial. Vamos estar falando sobre como seu chamado se relaciona com a sua profissão. Então fique de olho, volte aí. Não esquece de dar aquela curtida, de se inscrever no canal, de compartilhar. E é isso aí, Deus abençoe muito sua vida e lembre-se sempre, homem que é homem tem o caráter de Cristo.